Olá, pessoal! Vamos dar continuidade a mais uma aula do ECA, tá? Que fala no seu artigo 18A que a criança e o adolescente têm direito de ser educado e também de ser cuidado, tá? Sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, seja pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa, tá, que está encarregada de cuidar, tratar e proteger aquela criança. Então, ninguém pode, né, submeter a criança ou adolescente a qualquer tipo de tratamento físico cruel ou degradante, tá? Ainda que no pretexto de correção ou disciplina. Para efeito dessa lei, a gente considera castigo físico como uma ação de natureza disciplinar ou punitiva que é aplicada com o uso da força física sobre a criança e o adolescente que resulte em sofrimento físico ou até mesmo lesão. Já o tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que a humilhe, que a ameace gravemente ou também que a ridicularize, tá? Questão 9 da Selecom diz o seguinte: Serena atua como psicóloga em clínica particular e desenvolve estudos sobre traumas provocados em crianças. Nos termos do ECA, a ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em lesão, é castigo físico, tá bom, pessoal? Aqui, ó, a gente viu aqui, ó, o que você tem como definição de castigo físico, ó. Ação de natureza disciplinar ou punitiva, que resulte em força, com o uso da força física, que resulte, ó, em lesão, tá bom? Castigo físico. Os pais, os integrantes da família ampliados, responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança ou adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los, né, que utilizem de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação, estarão sujeitos a algumas medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade de cada caso, tá bom? Que medidas são essas? Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e também a advertência, tá? E essas medidas aqui, elas não não tem nenhum tipo de prejuízo em relação a outras medidas previstas que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, tá? Sem prejuízo de outras providências legais. Questão 10 da CESP de 2017. Segundo o ECA, né, tem esse texto que a gente acabou de ler, né, que está na lei, tá? Eles pegaram de forma integral. Nesse sentido, né, entende-se por castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre criança ou adolescente e que lhes cause sofrimento físico ou lesão. Tá perfeito esse conceito de castigo físico, tá? Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que lhes humilhe, ameace gravemente ou a ridicularize. Também tá ok essa definição. Tratamento cruel ou degradante, a alienação parental, não, gente, tem nada a ver com alienação parental, tá? São conceitos diferentes. Então, aqui está errado e a nossa resposta é o item 1 e 2. É direito da criança e do adolescente ser criado e também educado no seio de sua família, tá? Mas se não for possível por algum motivo, excepcionalmente, em família substituta, assegurando a convivência familiar, comunitária e ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, tá bom? Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá a sua situação reavaliada a cada 3 meses no máximo, tá? Devendo a autoridade judiciária competente, vai fazer um relatório, um parecer, feito por uma equipe multidisciplinar, interprofissional, que vai discutir e fundamentar a possibilidade de reintegrar essa criança à sua família ou de colocá-la em uma família substituta. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não pode se prolongar por mais de 18 meses, tá? Então, até 18 meses. E está sempre tendo a situação reavaliada a cada 3 meses.
salvo comprovada necessidade que atenda ao superior interesse, tá? E aí também tem que ser devidamente fundamentada. A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, ela será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, né? Eu já falei isso com vocês. A Justiça da Infância e da Juventude sem qualquer constrangimento. A busca família extensa, conforme definido nos termos, né, dessa lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período, ou seja, por mais 90, totalizando 180 dias, tá? Então, o poder público vai buscar a família extensa daquela criança. Se não encontrar, tá? Ela vai procurar até 90 dias e pode prorrogar por igual período, tá? Os detentores da guarda possuem um prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, tá? Contados no dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Então, aquela pessoa está com uma criança sob sua guarda. E aí está ali no estágio de convivência, ela pode propor a adoção no prazo de até 15 dias, tá bom? Na hipótese de desistência pelos genitores da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, tá? Isso vai ser determinado pela Justiça da Infância e da Juventude. O acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. O que acontece? Vamos supor que aquela mãe ela manifestou interesse em colocar o seu filho para adoção, né? Só que depois ela desistiu, ela não quer mais fazer isso. Ela tem direito a isso, tá? E com isso a criança vai continuar com ela, só que vai ficar sendo monitorado por um tempo, né? Vai passar por um acompanhamento por um prazo de 180 dias, tá? Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas que não foram procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, tá? Então, aquelas crianças que foram abandonadas, não foram procuradas pelas suas famílias, elas vão ser colocadas para adoção no prazo de 30 dias, tá? A criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar do programa de apadrinhamento, ou seja, elas poderão ter um padrinho ou uma madrinha que vai estar ajudando no desenvolvimento dessa criança. O apadrinhamento, definindo que é apadrinhamento, consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição, para fins de convivência familiar, comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e até mesmo financeiro. Precisa até ajudar financeiramente a criança, né, nos seus estudos, por exemplo, né, dar uma atenção àquela criança, né, na questão mesmo emotiva, emocional, física, moral, social, enfim, tá bom? Isso é o apadrinhamento. Podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, só tem que ser maior de 18, não inscritas no cadastro de adoção. Ou você está tentando uma adoção, né, adotar alguém, né, uma criança ou um adolescente, ou você é padrinho ou madrinha, tá? As duas coisas não. Desde que cumpra os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento a qual fazem parte. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para as crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar, tá? Ou colocação em família adotiva. Então, aquela criança na qual existe maior dificuldade de conseguir uma adoção para ela, às vezes porque ela já é um pouquinho grande, né, já está mais velha, ou por um motivo de saúde, essa criança ela vai ter prioridade, né, ela tem um perfil ali que a coloca como prioridade no apadrinhamento. Questão 11 da Selecom de 2019. Patrícia deseja atuar no apoio a programas para crianças e adolescentes, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa, de que fazem parte, e não inscritas nos cadastros de adoção. A gente viu ainda há pouco, né? Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos seus filhos menores, cabendo ainda, no interesse deste, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo para perda e suspensão do poder familiar. Então, aquela pessoa é muito carente de recurso, né? Então, eu vou denunciar para o conselho tutelar que essa criança não tem como continuar com esse pai e com essa mãe porque eles não têm recursos. Isso, segundo o ECA, não configura um motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, tá bom? A coordenação criminal do pai e também da mãe também não implica na destituição do poder familiar.
exceto, gente, quando essa condenação ocorrer por crime doloso, na qual há intenção, né, de se fazer, sujeito a pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra o filho, filha ou outro descendente, né? Então, se o pai cometeu um crime contra a mãe daquela criança, aí nesse caso ele vai ser destituído do seu poder familiar, sim, tá? Ou contra o seu próprio filho, não tem como, né? Então vai ser destituído do seu poder familiar também. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, família natural é aquela clássica dos pais, né? Tradicional dos pais. Entende-se por família extensa ou ampliada, ela se estende não só, ela vai além dos pais, tá? Dessa unidade pai e filho, ou unidade casal. Ela é formada por parentes próximos, com a qual a criança convive e mantém vínculos, como, por exemplo, os avós, os tios. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível, imprescritível. O que significa isso? Né? Que o direito à filiação ela é um direito que não é transferível, não se transfere a mais ninguém, é único daquela pessoa, tá? Inclusive, ele se extingue quando a pessoa falece, a pessoa morreu, aquele direito vai embora com ela, tá? Porque ele é único daquele titular. Então, esse direito à filiação ele é personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição. A colocação em família substituta ocorrerá mediante guarda, tutela ou adoção, através dessas três modalidades: guarda, tutela ou adoção. A colocação em família substituta, independente da situação jurídica da criança ou adolescente. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento, tá bom? Porque ele já é maior, ele já consegue, né, dar uma opinião em relação se ele quer ou não ficar, né, sob guarda, tutela ou ser adotado por uma família. Os grupos de irmãos, gente, serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, de preferência na mesma família substituta, tá? Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique, tá, plenamente a excepcionalidade da solução diversa, tá? Tenta-se sempre manter os vínculos fraternais, tá? Exceto naqueles casos extremos em que, por exemplo, aconteceu algum abuso, alguma outra situação que justifique. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente ou de quilombo, é ainda obrigatório que sejam considerados e respeitadas a sua identidade social e cultural, os seus costumes e suas tradições, tá? Bem como as suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais dessa lei e da Constituição. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade, tá? Para manter aquela identidade social e cultural que a gente falou ainda há pouco, ou junto a membros de mesma etnia. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista representantes da política indigenista, eles podem intervir e eles devem ser ouvidos, tá bom? Em relação, né, a crianças e adolescentes indígenas. E também antropólogos, né, para poder, para essa questão mesmo, né, da identidade social e cultural, tá? Por equipe interprofissional ou multidisciplinar. Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida. Tá? Então, se ela não oferece um ambiente familiar adequado, por exemplo, nenhuma criança vai ser colocada, né, nessa família substituta num ambiente inóspito, num ambiente salubre, por exemplo, né? A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança a terceiros. Por exemplo, o poder público, né, conferiu àquela família substituta, né, uma adoção. Aí não significa que ela está ali com a criança, que ela pode passar a criança adiante como a criança fosse uma mercadoria. Vou passar a criança para uma outra família? Não, tá? Ela não tem esse poder, ela não pode fazer isso, tá bom? A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, tá bom? Somente admissível na modalidade de adoção, tá? Então, apenas na modalidade de adoção. Tutela, guarda, não. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. Acerca dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, vamos assinalar a opção correta. A criança ou adolescente constitui mero objeto jurídico do ECA, mero objeto, e não sujeito a direitos, não. E não sujeito de direitos, não. O direito de ir e vir da criança é absoluto, não
comportando qualquer tipo de restrição, pode acontecer restrições legais, tá? Que é a exceção, então aqui está errado. O direito ao respeito está implícito no direito da criança e adolescente participarem da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Por isso, não é previsto expressamente no ECA, é previsto sim, tá bom? Tá errado aqui. São direitos fundamentais das crianças e do adolescente, entre outros, o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à proteção no trabalho. Perfeito, né, pessoal? A colocação em família substituta estrangeira será feita mediante concessão de guarda ou tutela apenas na modalidade de adoção. Lembra que a gente viu? Apenas na modalidade de adoção. Por isso que está errado. Ok, pessoal? Eu vou parar por aqui, tá bom? E a gente se vê na próxima aula do ECA. Então, não se esquece, se ainda não se inscreveu, não se esquece de se inscrever e também de ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.